Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler em 2 Reis, capítulo 4. Amém, irmãos? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A partir do verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Senhor, nesta hora, Senhor, eu me coloco como instrumento nas tuas mãos, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor, ministrando a cada vida, a cada coração aqui, alebaçu e decanta, porque o Senhor conhece a necessidade de cada vida que está aqui, Pai. E o Senhor me deu essa palavra, Rabacaia. Deus, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando eu olho para essa palavra, eu venho entender que essa mulher aqui, ela não era qualquer mulher. Ela era uma mulher das mulheres dos filhos de um profeta. Glória a Deus. Então, o que eu entendo através dessa palavra, que essa mulher aqui, ela tinha depósito diante de Deus. Ela e o esposo dela. Porque a palavra do Senhor diz que o esposo dela tinha morrido, mas ele temia ao Senhor. E a palavra do Senhor vem dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. É sabedoria quando nós tememos ao Senhor, né? Então, o que ela veio aqui? Ela simplesmente entende que havia um profeta naquela época. E que o profeta era Eliseu. Aleluia. E todo mundo sabe, né, que Eliseu, ele recebeu porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Quando ele viu, ele ia ser trasladado numa carruagem de fogo. Porque esse era o desejo dele. Glória a Deus. Então, ele não pediu só a unção que estava sobre a vida de Elias. Ele pediu a unção dobrada. Então, havia muita unção na vida desse homem de Deus. Havia muita unção na vida de Eliseu. E essa mulher entende isso. Ralamanto e decanta. Ela entende, ela reconhece a autoridade que há na vida de um profeta. E é muito importante, irmãos, quando nós reconhecemos a autoridade que há na vida de um profeta, né? Nós sabemos que Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Ele era um homem que ele tinha conhecimento acerca da lei. Mas ele também reconhece que Jesus era mestre. Eu reconheço que tu és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode operar os milagres que tu operas. Então ele também reconhece a autoridade que havia na vida de Jesus. Ele reconhece que na vida de Jesus tinha autoridade, tinha poder. E nós aqui, né, como foi ministrado aqui através dos louvores, que Jesus, ele tem um nome que é sobre todo nome. Mas sabe por que Jesus tem esse nome? Porque a palavra do Senhor vem dizer lá no livro de Filipenses, capítulo 2, que ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou. É como um rei que tem um reinado, ele se despide daquele reinado, de toda aquela riqueza, de toda aquela glória, e ele vai viver uma vida como uma pessoa comum. Foi isso que Jesus fez. Ele se submeteu à vontade de Deus. A sua missão aqui era implantar o reino de Deus na terra, e ele se submeteu a essa vontade de Deus. Então por isso ele veio, Arabacalabaçuiando. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que ele assumiu a forma de servo. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque naquela época, né, quem morria na cruz era considerado maldito.
né? Todo aquele que morria na cruz, ele era considerado maldito. Então, por isso a palavra de Deus diz que Jesus, ele se fez maldito por nós, pela minha vida e pela tua vida. Então, o que nós entendemos aqui, através dessa palavra, é que essa mulher, ela estava passando uma dificuldade muito grande na sua vida, uma tribulação. Vamos entender assim, que um dia mau, o dia mau chegou na vida daquela mulher. Por quê? Porque o seu marido morre, ela fica endividada, cheia de dívidas, e ainda vem o credor querer levar os seus 2 filhos, que era a sua herança, porque todos nós sabemos que os filhos são herança do Senhor, queria levar para pagar a dívida. Então olha que situação difícil que aquela mulher estava enfrentando. Que situação difícil. Quantos de nós não passamos por dificuldade? Porque é através da tribulação, irmãos, é através da dificuldade, é que nós conhecemos o poder de Deus. É através da dificuldade, da tribulação, que eu venho a ter experiência com o Senhor. Porque a palavra do Senhor vem dizer ao apóstolo Paulo que a tribulação, ela produz a paciência ela produz a experiência ela produz a esperança, e a esperança já não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Amém. Glória a Deus. Então grande era a tribulação que aquela mulher estava passando. Eu não sei se você está numa situação difícil. Eu creio que todos nós, nesses últimos dias, né, estamos passando por dificuldades. Porque a gente vê tudo o que está acontecendo no mundo, cumprimento da palavra de Deus. A gente vê, né, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Glória a Deus. A gente vê tudo que está na palavra de Deus se cumprindo. Então todos nós estamos passando por essa dificuldade. Quem sabe você está passando dificuldade na vida sentimental. Quem sabe você está passando uma luta na vida financeira. Quem sabe você está passando no ministério mesmo, né? Mas eu sei que todos nós enfrentamos problemas. Todos nós enfrentamos dificuldade. Mas o bom é que você tem um Deus que recebeu todo o poder e toda a autoridade. Todo o poder e autoridade está nas mãos dele. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que Jesus, ele recebeu um nome que é sobre todo nome, e que diante desse nome todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é soberano, ele é o Deus que tem todo o domínio. Ele é o dominador de toda a terra. Nas suas mãos está a força, o poder e a autoridade, e não há quem possa resistir ao poder do Senhor. E o Senhor Jesus, ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. E se você veio aqui em busca de um milagre, se você veio aqui em busca de uma vitória, saiba, meu amado, que para você obter essa vitória, você tem que ter fé. E a palavra do Senhor, por que eu estou falando sobre a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela está lá no livro de Hebreus, diz, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Então todos nós que somos chamados por Deus, e eu creio que você não é só um chamado, que você é um escolhido. Todos nós que somos chamados por Deus passamos por lutas. Todos nós que somos chamados por Deus passamos por provações. Porque lá no livro de Tiago, capítulo 1, 12, vai dizer assim, que bem-aventurado é o homem que sofre a provação. Porque depois dele passar por ela e ele for aprovado por Deus, ele vai receber aquilo que Deus tem para a vida dele. Porque Deus, ele é presenteador, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você está buscando esse Deus, se você está
apresentando a sua vida em sacrifício a esse Deus, você pode ter certeza, glória a Deus, que os seus planos não vão ser frustrados. Porque quando Jó, ele passou pela provação, quando ele passou pela dificuldade, ele veio no final de tudo, ele veio dizer assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Porque quando nós olhamos a grandeza desse Deus, nós reconhecemos que nós somos pequenos, como diz esse hino que foi cantado, né? Nós somos pequenos e Ele é grande. Eu sou pequena. Quando Isaías contemplou a glória de Deus, a palavra do Senhor diz que ele reconheceu, aleluia, que ele era um pecador. Glória a Deus. Senhor, eu sei que eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios são impuros. Então todos nós, quando contemplamos a glória de Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada sem Deus, que nós não somos nada sem Ele, que Ele é tudo e nós não somos nada. Rabacaia, sem Ele, porque você, aleluia, é co-herdeiro de Cristo. Glória a Deus. Você é nação santa, é povo adquirido, povo eleito. Rabacalabachai, Deus te escolheu para você apresentar para Ele sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E por isso você está aqui nessa noite. Glória a Deus, porque você está apresentando o seu sacrifício. A Bíblia diz assim no livro de Romanos: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que eu venha, aleluia, conhecer o que Deus tem para mim, eu tenho que deixar Deus transformar, renovar minha mente. Porque a minha mente, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, ela é uma mente de Cristo, né? Porque a palavra do Senhor vem dizer assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então você tem a mente de Cristo. Você está aqui porque você tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, aleluia, ele não se prende somente nas coisas dessa terra, porque aquilo que se vê é temporal, vai passar, é passageiro. Mas aquilo que não se vê é eterno. Ralamanto e decanta rabachai. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós temos que buscar as coisas que são do alto. Eu tenho certeza que essa mulher aqui, ela conhecia o poder de Deus. Ela conhecia quem era Deus. Por isso ela vai lá no profeta e ela faz uma reivindicação. Porque quando você não vai nunca num banco sacar um dinheiro se você não tiver depósito, né? Essa mulher, ela tinha depósito, e o marido dela também. Por isso que ela foi reivindicar. Eu não vou chegar diante de alguém e exigir algo, né, se eu não tiver depósito. Então, por isso ela já chega, ela clama, ela chega dizendo: ó, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, né? E aí Eliseu diz: mulher, o que eu hei de fazer por ti? Declara-me o que tu tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão um pouco de azeite. Ela só tinha um pouco de azeite, mas o azeite, ele representa muita coisa. O azeite, ele representa unção, multiplicação, prosperidade, representa cura. O azeite representa muita coisa. Então ela tinha tudo. Então, para você chegar diante de Deus, você tem que apresentar algo diante dele. O profeta orientou ela. Porque muitas vezes a gente pensa, né, que o profeta é Deus. Às vezes você quer que o profeta te faça um milagre na tua vida, que o profeta só é um instrumento, meu amado, na mão do Senhor Jesus, glória a Deus, que tem a autoridade de Deus para profetizar o milagre na sua vida, para profetizar a bênção, para profetizar a cura, para profetizar a prosperidade, para te entregar a chave da vitória, para te entregar a chave de casa, a chave de carreira. Tem autoridade para te entregar a tua cura. O
Rebacaia, porque o profeta foi ungido por Deus, aleluia, e sobre a vida dele repousa uma unção, repousa uma autoridade muito grande, que muitos não entendem, alabaçurianda. E hoje a gente vê muita gente falando de profeta, né? Mas a gente não pode. Lembra de Davi, que Saul foi ungido, e Davi também. Saul tinha desagradado a Deus pela sua desobediência, não tinha? E depois que Saul desconfiou que Davi ia ser o sucessor, sabe o que aconteceu? Ele passou a perseguir. Ele passou a perseguir Davi. E Davi, Deus entregou Saul nas mãos de Davi. E Saul dormiu ali, um sono profundo, com seus guerreiros ali. E ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele disse assim: não, longe de mim. Porque ai de mim se eu tocar no ungido de Deus. Ele é ungido. Alabaçuri canta, alabaxá, então eu não vou tocar. Então nós não podemos tocar. A Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque quem unge é Deus. E se ele não fizer aquilo que Deus quer, Deus que vai cobrar, né? Não somos nós. Então, essa mulher aqui, ela seguiu as instruções do profeta. Ela seguiu a orientação do profeta. O profeta disse: olha, tu vai na tua vizinhança, tu pega muitos vasos. Não pega poucos, pega muitos vasos. E esse pouco de azeite que você tem, você vai, você entra no teu quarto, você fecha a porta, tu e teus filhos. Ele orienta tudo direitinho como ela tem que fazer para poder ela receber o milagre e a vitória. E esse pouquinho de azeite aí, que para você às vezes não é nada, né? Mas para Deus é muita coisa. Porque Deus, ele diz assim: sede fiel no pouco, que sobre muito eu te acrescentarei. Então, se ela era fiel no pouco, Deus acrescentou muito na vida dela, né? Então, ela fechou a porta. Sabe o que eu entendo com fechar a porta? Que muitas vezes nós não podemos confiar em todo mundo, porque nem todo mundo quer o teu bem. Nem todo mundo te ama. Tem muitas pessoas hoje em dia no mundo que a gente vive, pessoas invejosas, pessoas que não querem ver a tua bênção, pessoas que até muitas vezes profetizam maldição sobre a tua vida. Mas a palavra de Deus diz assim: contra Jacó não há maldição, não há encantamento. Se você estiver fiel na presença de Deus, nenhum mal vai chegar até a tua tenda, nenhum mal vai chegar até a tua casa. Glória a Deus. Mas essa mulher, ela fechou a porta do quarto sobre ela, sobre os filhos. Ela fechou. Então não conta o teu problema para todo mundo, não. Porque profeta de Deus, pessoas que são ungidas por Deus, a gente conhece. A gente tem discernimento. A gente sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. A Bíblia diz: provai os espíritos para ver se eles são de Deus. Porque o que Deus fala, ele cumpre. E a Bíblia diz que já tem muitos falsos profetas nesses últimos dias. Então nós temos que vigiar. Então nós não podemos abrir a porta da nossa casa para qualquer pessoa. Nós temos que ter discernimento de entender que o profeta de Deus, ele profetiza aquilo que é de Deus. Que quando ele profetiza, acontece. Essa é a diferença. Amém, irmãos? Glorificado. Então ela fechou a porta e ali ela deitou aquele pouco de azeite sobre aquelas vasilhas. E aquele pouco de azeite foi se multiplicando. Que nem Jesus fez com 5 pães, né, e os peixinhos, né? Houve uma multiplicação. Deus, ele sabe multiplicar o pouco no muito. Então ali ela deitou aquele pouco de azeite e houve aquela multiplicação. A multiplicação foi tanta, irmãos, na vida daquela mulher. Enquanto tinha vasilhas ali, o azeite não parava de jorrar. Irmãos, uma observação. Essa mulher, ela teve que ir na casa dos vizinhos, né, para poder pedir vasilhas.
Para que nós venhamos muitas vezes obter um milagre, nós temos que ter um bom relacionamento, né, com os nossos irmãos, ter comunhão. Porque às vezes alguém pode te ajudar. Quando você está no meio da prova ali, Deus envia alguém para te ajudar. Foi o que aconteceu com ela. Com certeza ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos dela, porque ela conseguiu muitas vasilhas. Não eram poucas vasilhas. E a palavra do Senhor diz que enquanto tinha vasilha ali, o azeite estava jorrando. Glória a Deus. E aí ela falou para o filho: traga mais vasilhas. E aí não tem mais vasilhas, né? E aí, quando não havia mais vasilhas, o azeite parou. Sabe o que eu entendo com isso? Que enquanto rebacalabassuriando o vaso está dando lugar, Deus está enchendo. Deus está enchendo. Deus está enchendo. Enquanto você está dando lugar para o Espírito Santo, Deus está te enchendo. Deus está te enchendo, recalabassuriando de azeite. Deus está te enchendo de unção. Deus está te enchendo de poder. Então vai recebendo aí, porque a palavra de Deus, ela não é minha, ela é de Deus. E o Senhor Jesus, Ele derrama sobre a tua vida esse azeite de cura, esse azeite de multiplicação, esse azeite de prosperidade, esse azeite, Ele canta que vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua família, vai abençoar os teus filhos, vai abençoar o teu celeiro, vai abençoar tudo aquilo que você tem. Isso é segundo a palavra de Deus. Porque quando Eliseu profetizava, ele disse: segundo a minha palavra, eles diziam. Olha a autoridade que eles tinham. Segundo a minha palavra. Sabe por quê? Eles tinham certeza que Deus ia cumprir. Porque ele sabia do relacionamento estreito que eles tinham com Deus. Ele sabia da comunhão que ele tinha com Deus. E por isso ele profetizava e acontecia. E eu profetizo na tua vida. Se a autoridade na minha vida como profeta de Deus, como mulher de Deus, eu profetizo na tua vida que o milagre a qual tu estás esperando, ou seja, na vida sentimental, na vida financeira, espiritual, ministerial, nas tuas finanças, em tudo, na tua empresa, vai acontecer. Vai acontecer porque Deus é fiel. Deus é fiel, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Sabe o que Jó falou? Alabassurianda: bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus projetos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado na tua vida, meu amado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado na tua vida, minha amada irmã. Nada. Alabassurida, porque quem está no controle da tua vida é Deus. Rebacalabassurida. Não temas, porque Ele é contigo. Não te assombres, porque Ele é teu Deus. Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a sua destra fiel. Arabacalabassurida, alabachai. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, ou que jamais chegou ao entendimento, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que esperam e creem nele. Aleluia, essa é a palavra de Deus, essa é a poderosa palavra de Deus, é a maior profecia que você pode receber, a palavra de Deus, porque ela não falha. A Bíblia diz: passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva. E o Senhor fala contigo nessa noite através da sua palavra, que se você tiver fé, Arabacaia, aquele azeite simboliza um pouquinho de fé. Jesus, Ele falou acerca da fé, que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, Rebacaia, olha que esse grão é a menor das sementes, mas quando joga na terra, glória a Deus,
né? Virou uma palmeira linda, né? Se estende. Uma oliveira linda. Glória a Deus, grande. Glória a Deus. Então a tua fé pode ser pequena, mas se você colocar ela na pessoa certa, se você colocar ela no lugar certo, com certeza o milagre vai acontecer. E nós estamos aqui para receber o milagre. Eu estou aqui para receber o milagre da parte de Deus. E você veio aqui para receber o milagre. Amém? E eu creio que todos nós nessa noite estamos de posse de vitória. Porque a palavra do Senhor tem sido pregada nessa noite. E Deus está falando através da sua palavra. E você que é sábio, você está entendendo o que Deus está falando. Rei canta, rabachai. Glória a Deus, alabassurianda, alabachai. Você é sábio, porque Deus já abriu os teus olhos espirituais. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar minha prima, a pastora Jussara, para nós fazer uma oração aqui. Uma oração por todos. Profetizando prosperidade. Profetizando cura divina. Tudo aquilo que Deus tem de bom para entregar nessa noite. E se você tem algo que aos teus olhos é impossível, a Bíblia diz que para Deus não há nada impossível, vem aqui na frente receber teu milagre. Porque aqui é o altar de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor Jesus está aqui para sempre. Ele seja louvado, adorado. Nosso Deus, Ele está presente aqui neste lugar. Ele canta lá baixurianda, lá mamãe, é verdade, Jesus. Ela sempre me chama. Nós estamos fazendo as obras aí, ela está me chamando para vir aqui, Jesus. Sempre aqui. Amém, eu obedeço porque eu creio que é o Espírito Santo, é Jesus mesmo, né, que usa o servo e a serva, e o eis-me aqui. Eu sou uma pessoa que gosto de orar por pessoas. Então, eu gostaria que você, se você quiser vir até aqui, eu estarei aqui na dispensação do que eu sei fazer de melhor para Deus. E as pastores também, se quiser vir ajudar, eu creio que vocês podem vir também, me ajudar aqui, os pastores. E eu creio que diz assim um inário. Deus vem na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos homens para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece com muito louvor. Aleluia. O Senhor se agrada da alegria. O Senhor se agrada de um espírito alegre. O Senhor se agrada quando você vem a esta casa que é dele, dizendo: eu vou lá para receber e eu vou levar mais um. O Senhor espera nesses últimos tempos que você seja aquele que leva a palavra e fala: ei, vamos lá na igreja, ali na Vila Sul, traga mais um. O Senhor se agrada disso. Amém? Glória a Deus. Ele é massurianta. Oh Deus, Deus Pai poderoso. Vamos cantar. O Senhor quer que eu canto aqui. Glória a Deus, Adore o Senhor. Cadê os pastores aqui para me ajudar? Entrega para Jesus aí, ó. Menos de mim.
diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. O Senhor, infinita unidade, todos os irmãos, que eu diminua, mas somente Ele apareça. Servos de todos os irmãos.